Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Que você acabou de instalar o jogo aí, olhou para aqueles heróis épicos, lendários e falou assim: ih, tem que gastar uma grana violenta para bater nesses caras aqui, né? Não, não vai não. Eu vou te mostrar aqui como um jogador aí free to play consegue até ficar de frente com esses personagens fortezinhos aí, tá? Tem um segredinho aí que a gente vai dar uma reboladinha e vai mostrar para vocês. Tá interessado? Cola no vídeo aí que logo depois da vinheta, Titio vai te mostrar um segredinho gostoso aí pra você decolar no jogo. Vamos nessa! Então, galera, se vocês aí costumam acompanhar canais gringos, a procura de jogo, a procura até mesmo aqui do próprio Invokers, né? Você já pode ter ouvido falar de alguns personagens aqui que a galera pega pesado, que fala que são muito bons, né? Por exemplo, aqui, eu tenho alguns nomes aqui, tá? Alitet, tá? Olha que doidão assim, né? Olitet, desculpa, né? Ele é um cara do fogo, tá vendo? Ó? Ele é um cara do fogo e o pessoal fala... Meu Deus do céu. O pessoal fala muito bem desse cara. Fala que é um dos metas do jogo. Da facção Eldrin, a gente tem a Plaxi, que também é do fogo, tá vendo? Como é que a galera tá focando muito no elemental de fogo, cara? Ela é uma suporte, tá? O pessoal fala muito bem dela. E tem um outro que é a Kruxa. Krisha. Ela é do Iron Bands. Desse troço aqui, ó. Iron, cadê? Aqui, ó. Iron Bands. Que é essa daqui, ó. Krisha, que é o tanque. Então vocês viram aí, cara, eles levantaram 3 personagens lendários. E segundo o povo aí, tá dominando os games, né? Um tanquezinho aqui. Uma suporte. E um atacante, um melee, né? Esses 3, cara, realmente são bons, são personagens sensacionais. Só que eles têm uma fraqueza que a gente vai explorar um pouquinho, que são os elementos. No próprio Lightseeker ali, onde que fica aquele anjo maldito lá, a estratégia costuma vencer o bolso dos caras. Se você usar o elemento certo em um herói raro, por exemplo, você consegue ganhar 30% a mais de dano. E o seu inimigo vai acabar perdendo 50% de chance de te dar um crítico. É aqui que a gente começa a inverter o jogo. Galera, antes de você montar os times, a gente precisa saber exatamente onde a gente vai gastar nossas estrelinhas. Anote aí que o foco, né, total ali vai ser naquele Divine Star, que é aquela estrelinha roxinha. Por que a gente vai focar naquela estrelinha roxinha? Porque ela tem uma garantia muito mais rápida de você conseguir os heróis que você almeja por ali. A cada 15 invocações ali, mais ou menos, você pode ter a possibilidade de ganhar um herói lendário, tá? Então, bicho, não tenta sorte aí naqueles banners de luz, de trevas radiante. Neste momento, não. Ali, cara, a garantia demora pra caramba, é 200 tiros. A gente é free to play, cara. A gente quer resultado. Então, cara, a gente tem que focar naquela Star Destiny, que é aquela estrelinha roxinha. Eu já mostrei, eu fiz um vídeo disso aí. Eu vou até colocar no balãozinho aqui em cima pra vocês relembrarem. É ali o nosso foco, cara. Galerinha, muitos dos heróis mais fortes que os gringos aí estão falando pelo YouTube afora aí, dos caras que estão jogando há mais tempo, se você observar, eles são dos elementos de fogo. Por isso que o nosso primeiro time, ele tem que ser focado em competitividade de água. O elemento de água, cara, ele tem um bônus natural de 15% de dano extra. Eu vou entrar aqui no meu index, tá? Eu tenho uma colinha que eu vou seguir aqui pra vocês não ficarem perdidos também, porque é muita facção, é muito herói, o jogo é novo, então às vezes a gente esquece onde é que tá cada facção. Mas eu fiz uma colinha aqui pra evitar esses equívocos. Vamos lá, cara. A primeira guerreirinha aí que vocês precisam focar, e o jogo te entrega essa guerreira, é a Arissa. A Arissa, ela é irmã da Sirena, tá? Tem uma historinha, tem uma lore bem interessante. Aqui conta um pouquinho da lore meu Deus do céu, da Arissa. Mas tem uma historinha bem interessante entre as duas aí, mas só pra título de curiosidade mesmo. Tá, cara, a Arissa. A Arissa, ela é legal porque ela é uma das melhores curadoras que a gente pode ter como free to play no início do jogo, beleza? Nós estamos falando no startar do jogo, no início. Não tô falando nada de mid e endgame. Esquece esse negócio de mid e endgame. Tô falando no início. Começou a jogar, beleza? A cura dela é massiva.
E ela ainda aumenta a defesa de todo o seu time. De todo o seu time. Então ela, sim, ela é uma personagem que você tem que correr atrás. A outra personagem que a gente tem que correr atrás, já é um pouquinho mais complicado de pegá-la. Ela é da facção das Eldrins. E, cara, é complicadinho de pegar, tá? Eu tô, assim, correndo atrás dela. Ela é um diferencial pro nosso time. Ela também é da facção da água, vocês estão vendo isso daí. Ela é uma unidade épica, tá? Que ela vai travar os inimigos no chão com raízes. O principal foco dela é isso aí, contenção, né? Então, contra os heróis de fogo, que eles precisam de chegar perto aí, cara, essa menina é fatal. Difícil de pegar? Putz, velho, ela é bem difícil de pegar, tá? Mas é primordial que a gente coloque ela no campo de batalha, tá? Então ela diminui a velocidade dos caras, né? E ela tem essa corrente, né? Essa ciposa aqui que prende. É a habilidade especial dela que prende aí os nossos oponentes do fogo aí, os metas do fogo no chão. Isso vai dar uma grande vantagem pra gente, tá? Ainda aqui, na facção dos Eldrins, a gente tem um outro personagem aqui. Cadê ele? Eu tenho que achar ele aqui, meu Deus. Cara, eu tô nos Light Seekers procurando um cara do Eldrin. Complicado, hein? Complicadíssimo, tá? O outro cara que a gente vai correr atrás é o Rick, rapaz, difícil ler isso aqui. Ricarel, ou Rick Arel. Não sei bem que fala esse nome não, tá? Esse cara aqui é interessante, tá? Ele vai ser o nosso escudo, o nosso defensor. Ele vai reduzir o ataque, cara, e a precisão dos nossos inimigos, garantindo que o nosso time tem uma sobrevivência bem peculiar aí na pressão inicial do jogo. Então, quando os caras do fogo ali, baleiazão com aqueles personagens do fogo ferrado ali, esse cara vai ser o nosso defensor, tá? Então aqui, da facção dos Eldrin, acabou que a gente tá com dois personagens aqui, né? A Kyleth e o Rick Arel, ou Ricarel. Não sei bem que ler isso aqui não, tá? E, cara, pra fechar aí o nosso chave de ouro, tá? Lembra que eu falei das irmãs? Eu vim aqui, que eu falei da Arissa? A irmãzinha dela também vai fazer parte do nosso timezinho aqui, que é a Sirena, tá? Mesmo ela sendo do fogo, cara, ela entra aqui pra quebrar a defesa dos inimigos. Ela vai facilitar o trabalho da Kyleth na parte de finalização de luta. Cara, isso daqui é um timinho interessante, aonde que o fator de dificuldade aqui vai ficar nos personagens da facção de Eldrin, tá? Porque a Arissa e a Serena não são difíceis de se pegar. Mas aqui na facção de Eldrin, pegar o Ricarel, o Rick Arel e a Kyleth são personagens um pouquinho mais complicados. Aí vai depender bastante da sua sorte. Mas esse time aí já é um time que já vai dar o que falar no início do jogo, tá bom? Titio Ramos só tem esse time? Não, a gente tem outro timezinho aqui que o Titi preparou pra vocês, cara. Um timezinho aí de combo controle, o que você acha? O foco dele vai ser mais na campanha e na progressão aí do seu jogo, né? Se o seu foco aí é passar nas fases da campanha, controlar o ritmo da luta. Cara, esse time que eu vou mostrar pra vocês aqui é um time, não vou dizer imbatível, nenhum time é imbatível, né? Mas é um time muito bom pra PvE. É um time que vai ajudar pra caramba vocês aí na guerrilha aí contra os inimigos PvE, tá? E aí, cara, eu vou pra minha colinha aqui pra não falar besteira, tá? Nós vamos começar com a facção de novo dos Light Seekers. Um personagem que você vai ganhar muito, acho que todo mundo ganha esse personagem, cara, é o Balos, tá? Eu até comecei com esse cara, eu tenho ele no meu time, eu substituí ele agora há pouco pro outro personagem. No início do jogo, você pode escolher alguns personagens, tá? Se você for um cara que gosta de ter atacante no início do jogo, cara, eu te aconselho na facção dos Iron Bands. Você começa com um cara lá, aqui ó, você começa com um cara lá que é o Malgar. Eu gostei muito dele, tá? Sei que aquela escolha do início lá, ela não fede nem cheira, tá? Porque o Malgar você vai ganhar ele de qualquer jeito, tá bom? Mas se você puder começar com o Malgar, eu acho que você vai ter uma vantagem legal, porque o Balos e o Malgar na frente vai ficar interessante. Ou o Balos na frente e o Malgar na retaguarda ali atrás dele também é interessante. Olha só o que eu anotei aqui, olha só. O Balos, ele provoca os inimigos e aplica queimadura em área. É o cara que aguenta a pancada logo no início. O Malgar, ele tem uma mecânica incrível de lançar os inimigos pro alto. Cara, vocês viram isso nas minhas gameplays, nas minhas lives. Vocês cansaram de ver o Malgar fazer isso daí. Enquanto o inimigo está no ar,
ele não te causa dano. E aí, cara, a gente tem um outro tanque que eu acho interessante pra colocar no time pra fazer uma dobradinha. Ah, mas 2 tanques? Cara, mas aqui tem um diferencial, tá? Que é um cara que eu tenho ele no meu time, que eu uso ele no meu time, que é o Batarok. Ou Batarok, tá? O Batarok, cara, ele aplica um efeito de Jinx, que vai impedir ali que o seu inimigo ganhe buff, velho. Mentira desse cara, né? Sabe a Plaxi? A Plaxi é essa guerreira aqui, ó. A Plaxi é essa danada aqui, ó. Essa é a Plaxi, beleza? Lembrando aí da nossa querida Plaxi. Então, todo mundo adora ter essa menina aí, né? O nosso Batarok, desliga ela, meu querido. Ela não consegue fazer nada se você tiver o Batarok no seu time, né? Então vocês estão começando a entender aí a mecânica do tio Romo na busca aí de um time free-to-play pra gente ficar bem interessante, né? Bom, se a gente tinha uma healer interessante lá no nosso time, com a duplinha da Arissa mais a irmã dela, cara, a gente também tem um suportezinho interessante que fica aqui no pessoal dos Iron Bands. Que eu acho que todo mundo ganha ela, cara, que é a Droves. Droves? Mano, o nome de bosta cai na água, né? Droves? Desculpa aí a brincadeira. O que ela faz, cara? Ela vai aumentar o seu ataque e a sua taxa de crítico, cara, pra todos os seus aliados, né? Com ela no time ali, os seus heróis azulzinhos, os seus heróis raros, cara, eles vão bater, não vou dizer como se fossem lendários, mas vão bater como se fossem épicos. Esse timezinho aí, cara, vai te levar muito longe, tá bom? Muito longe mesmo. Titio Rômulo, e os titãs, Titio Rômulo? Como é que vai ficar os titãs, Titio Rômulo? Bom, cara, os titãs, o que eu posso falar pra vocês, cara? Pra gente fechar aqui com chave de ouro, a gente tem que estar esperto aí pra não perseguir os lendários. Não é o foco nosso. Nosso foco nunca vai ser... Nós somos free to play. Nós não vamos perseguir os lendários, tá? A gente vai usar os raros que nós ganhamos aí. Como, por exemplo, o Temista, né? Que é o dragão que a gente ganha aí. É Temista o nome dele? Cara, eu nunca lembro o nome desse dragão, velho. Não, é Lítria, né? A gente ganha o Lítria aí. Dá pra gente usar ele de boas, tá? O que você pode fazer, cara? Tem os orbes, né? Que a gente ganha pra summonar os titãs. Tem uma dicasinha interessante pra você fazer aí, cara. Guarde 45 orbes. Guarde 45 orbes. Porque a cada 45 orbes, você tem a possibilidade de ganhar um titã de graça. Esse titã, se eu não me engano, cara, ele é lendário. Mas eu tenho quase certeza que ele é um titã lendário. Que é um dos níveis mais fortes do jogo. Cara, o que você tem que colocar na cabeça é que isso aqui não é um AI do RPG, né? É um joguinho de você sair do jogo e ele ficar te dando prêmiozinho sem você fazer nada, não. Ele é um jogo de paciência. É um jogo de paciência, é um jogo de inteligência. Então você tem que usar o seu esforço que você precisa fazer junto com inteligência. Você tem que usar as vantagens elementais ao seu favor. Focar nos heróis aí que eu te falei não significa que esses heróis são absolutos. Você, na sua jogabilidade, você pode descobrir outros heróis que eu não descobri. O jogo é novo. Então, muita coisa que nós estamos falando aqui são de estudos prematuros. No dia a dia, na jogatina, a gente pode descobrir outras coisas. E você, como inscrito no meu canal, que segue o Titio Rômulo, você pode descobrir coisas além do que eu falei aqui, cara. Aí, vir no comentário e colocar pra nós aprender, né? Ou entrar no nosso Telegram pra discutir com a gente. É onde todo mundo vai aprender junto, cara. E aí, meu queridinho? Deixa eu sair dessa tela, que essa tela aqui é feinha, né? Deixa eu voltar aqui pra tela inicial aqui dos meus guerreirão. Nossa, eu quero comprar nada não, gente. Não tem dinheiro, não. Tá doido? O povo querendo que eu compre as coisas? Não quero comprar nada, não. Sai fora, sai fora. Ah, virou servidor. Virou servidor, por isso que me deu esse monte de tela aí. Meu povo, agora é sério. Agora é sério. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor um pouquinho como você começa, já sabe, né? Deixa aquele like, inscreve-se aí no canal se você não for inscrito. E, brother, comenta lá embaixo, cara. Qual herói você já conseguiu pegar nesse jogo aí que você tá jogando que te alavancou aí? E o Summon? Você sabia daquelas dicas do Summon que eu falei? Não sabia? Lembra que viu que no início do jogo eu deixei um videozinho marcado aqui no balãozinho? Lá tem dicas interessantes de Summon. Você não viu? Ah, vai lá no vídeo e assiste, cara. Eu vou ficando por aqui, mas com a certeza de que eu vou trazer coisas interessantes pra vocês sobre o jogo. Abraço, até o próximo vídeo. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.